E aí, aqui é o Node, imagine só, em um determinado momento durante a evolução do planeta Terra, a humanidade sofreu um apocalipse devastador, quando todos os recursos naturais começaram a ficar extremamente escassos. Isso gerou um caos por todo o mundo, fazendo com que a população fosse se perdendo cada vez mais em seus próprios conflitos. Tentando arranjar uma forma de lidar com tudo aquilo, os melhores cientistas da Terra desenvolveram uma nova fonte de energia. Porém, mesmo com aquele feito revolucionário, a natureza humana continuava causando todos os problemas. Para resolver isso, um grupo de cientistas tomou uma decisão radical e transformaram os genes e DNA de toda a população, criando um novo tipo de ser humano. Daquele dia em diante, sempre que chegassem aos seus 16 anos, todas as pessoas iriam passar por uma cirurgia grande e transformadora, que faria com que o mundo fosse composto apenas por pessoas praticamente perfeitas. Como todos passaram a se tornar seres perfeitos, os conflitos começaram a desaparecer e a população se tornou mais saudável, bonita e feliz. O problema é que parte da humanidade ainda está aguardando a chegada de sua vez, e por ainda não serem como os demais membros da nova sociedade do mundo, eles acabam sendo ignorados. Graças a isso, a população foi dividida em dois tipos de pessoas, sendo eles os bonitos e os feios. Uma dessas pessoas é Telly, que utiliza seu espelho tecnológico para descobrir como irá se parecer quando se tornar uma bonita, e fica animada com a aparência que está por vir. Nesse momento, a jovem recebe uma mensagem de seu amigo Pérez, que marca de encontrá-la no telhado do edifício. Após escalar a estrutura dos apartamentos, Telly se encontra com o rapaz no terraço e o parabeniza por estar prestes a completar 16 anos, pois isso o possibilitará de se tornar parte dos bonitos. Durante a conversa, Pérez afirma que está animado para encontrar sua amiga do outro lado, quando ela também se transformar assim como ele. Além disso, o rapaz promete que estará aguardando na ponte de travessia alguns dias após chegar à capital luxuosa, pois assim poderão se encontrar uma última vez antes dos 16 anos da garota. Esse plano deixa Telly animada e repentinamente uma nave de patrulha passa voando ao lado do edifício, fazendo com que a dupla decida descer para que não tenham problemas. No dia seguinte, os jovens se reúnem para ouvir o discurso da doutora Naya, a principal coordenadora de transformação da população. Ao fim de seu discurso motivador sobre a nova aparência que todos os jovens poderão alcançar, a mulher prossegue com a cerimônia e pede que todos os jovens de 16 anos caminhem até o palco. Horas depois, Telly retorna para casa para descansar, e enquanto observa a capital luxuosa, ela se lembra do dia em que encontrou seu melhor amigo, que se tornou seu maior companheiro desde o momento em que se apresentaram. Certo dia, enquanto conversavam sobre suas vidas, Pérez percebeu que sua amiga estava totalmente distraída, pois não consegue parar de pensar em que escolhas fará quando conquistar sua nova aparência. Para que pudesse fazer com que a garota não se preocupasse tanto com tudo aquilo, o jovem arremessou o objeto contra o chão e o vidro feriu a palma de sua mão. Ao perceber que seu amigo estava tentando ajudá-la, Telly pega um dos cacos de vidro e faz a mesma marca que a dele na mão, selando daquele dia em diante uma promessa de sempre ficarem juntos. No dia seguinte, a garota faz uma apresentação na sala de aula e mais tarde ela vai até a sala do scanner corporal, que começa a preparar as informações de sua transformação, já que faltam apenas alguns dias para sua vez. Durante a espera, Telly começa a estranhar o sumiço de Pérez, que nem sequer está respondendo suas mensagens. Apesar disso, a garota dá continuidade ao plano deles, e ao anoitecer ela sai escondida de seu prédio, para que possa se encontrar com seu amigo na ponte entre as ilhas. Entretanto, ao chegar no local, Telly não encontra ninguém, e mesmo relutante, ela decide escalar a ponte. Em poucos segundos, a jovem consegue chegar até o outro lado, e encontra uma máscara que foi jogada fora por uma das pessoas da festa. Ao vestir o disfarce, Telly tem suas vestimentas alteradas repentinamente, permitindo que ela se infiltre na capital de luxo sem ser notada. Após caminhar pelo local por algum tempo, a jovem se depara com Pérez, já transformado em um bonito, e o chama para que possam conversar a sós. Apesar de estar revendo sua melhor amiga, o rapaz não demonstra nenhum sentimento de afeto por ela, e conta que após perceber o quanto sua vida é luxuosa naquele lugar, ele decidiu não visitá-la mais. Confusa, Telly pega a mão de seu amigo e percebe que nem mesmo a cicatriz da promessa que fizeram na infância está mais ali. Percebendo que seu melhor amigo se tornou uma pessoa completamente diferente, a garota pergunta o motivo dele estar fazendo aquilo, e Pérez explica que talvez possam voltar a ser amigos quando ela se tornar uma bonita.
Nesse momento, um dos scanners detecta Telly como invasora, fazendo com que a jovem seja obrigada a fugir. Utilizando um traje especial, a garota salta na direção das ruas e corre até a ponte, onde é avistada por uma das naves de vigilância. Repentinamente, Shay aparece e resgata sua amiga em seu skate voador, permitindo que a dupla retorne até o território dos feios sem ser pega. Após contar sobre o que aconteceu, Telly agradece a garota pela ajuda e Shay fica animada ao notar que sua amiga é tão aventureira quanto ela. Sendo assim, a dupla vai até a cozinha dos dormitórios para que possam comer alguma coisa após a fuga, e a skatista utiliza um spray de tinta para sabotar as câmeras de segurança. Durante a conversa, Telly e Shay percebem que seus aniversários possuem a mesma data e ficam felizes ao se darem conta de que estarão juntas até mesmo após suas transformações. No dia seguinte, a skatista leva sua nova melhor amiga para andar em seus skates voadores, onde a garota leva um baita tombo em poucos segundos. Com o passar do tempo, Telly e Shay ficam cada vez mais unidas e treinam suas habilidades em suas pranchas voadoras. Ao final do dia, a dupla conversa sobre seu futuro na sociedade dos bonitos, e Shay se pergunta se realmente deveriam fazer aquela transformação. Indignada, Telly afirma que não possuem outra escolha, já que não há nenhum outro lugar interessante para se viver. Nesse momento, Shay revela que conhece um local chamado Fumaça, e apesar de muitos acreditarem que aquilo não passa de um mito, ela tem algo interessante para mostrar. Sendo assim, Telly acompanha sua amiga até uma área afastada dos edifícios dos feios, e após posicionarem seus anéis localizadores em um ponto estratégico para que não sejam encontradas, elas voam ao longo do caminho do rio. Algum tempo depois, a dupla chega numa região abandonada, e Shay leva sua amiga até um dos edifícios, onde começa a acender uma fogueira. Confusa, Telly pergunta o que ela está fazendo, e nesse momento a jovem rebelde revela que conheceu um rapaz chamado Dave, que disse que poderia levá-las até Fumaça. Essa notícia deixa Telly apavorada, e a jovem se recusa a ir com sua amiga, pois sabe que terão suas cirurgias canceladas caso tentem fugir. Shay então revela que nunca quis fazer a transformação, pois pretende ir até um lugar onde todos são livres para serem o que quiserem. Entretanto, Telly não concorda com sua amiga, e percebendo que ambas não chegarão a um consenso, as garotas se abraçam em uma triste despedida. Dias depois, o dia da transformação de Telly finalmente chega, porém a jovem é repentinamente retirada da sala de espera da cirurgia e levada até o escritório da doutora Naya. A mulher explica que estão tentando descobrir o paradeiro de Shay, pois acreditam que a jovem pode ter sido enganada por um homem chamado Dave, que tem aprisionado jovens pertencentes aos feios. Apesar disso, Telly não tem coragem de entregar sua amiga, e como punição, Naya decide enviá-la de volta para o seu dormitório, adiando a transformação da jovem até que ela decida falar. Ao anoitecer, a garota é surpreendida por seu amigo Pérez e fica extremamente animada pelo rapaz ter ido visitá-la. Após saber de tudo o que está acontecendo e ouvir os motivos pelos quais sua amiga ainda não se tornou uma bonita, Pérez fica confuso, dizendo que aguardaram por isso desde seus primeiros anos de vida. Além disso, o rapaz conta que a vida na capital de luxo é completamente feliz, e explica que caso Shay esteja em perigo, a melhor decisão será de dizer para onde ela foi. Sendo assim, Telly retorna até o escritório da doutora Naya, que revela que o homem denominado como Dave está planejando um ataque à capital dos bonitos, pois acredita que seu estilo de vida sempre foi superior ao deles. A mulher então pede a ajuda da garota para resolver isso, dizendo que tudo o que precisará fazer é se infiltrar na fumaça e encontrar a arma que está sendo criada por Dave. Entretanto, a doutora explica que Telly não será forçada a fazer isso, sendo assim ela pode passar por sua transformação e entrar para a sociedade dos bonitos, ou se aventurar na direção do desconhecido, caso queira auxiliar seus aliados na proteção de sua civilização. Querendo ser útil nessa missão tão importante, a jovem decide fazer parte do plano e recebe um colar de Naya, que pede para que ela utilize o objeto para exibir sua localização quando encontrar seu inimigo. Sendo assim, Telly pega um dos skates voadores que ganhou de Shay e utiliza uma montanha russa abandonada
para ganhar um impulso de velocidade. Com o passar dos dias, a garota passa por uma grande aventura, viajando sozinha, sendo obrigada a sobreviver por conta própria ao longo de toda a sua jornada. Enquanto isso, Paris vai conversar com Naya no laboratório e afirma que sentiu algo misterioso quando foi visitar Telly no mundo dos feios, fazendo com que sentisse saudade de sua antiga vida. Tentando confortá-lo, a mulher explica que isso é completamente normal e conta que existe um procedimento extra que pode ser realizado em bonitos especiais como ele. Sendo assim, Paris aceita a ideia e é colocado de volta em uma das cápsulas do laboratório. Longe dali, Telly acorda em meio ao campo de flores que havia escolhido para descansar um pouco e entra em pânico ao notar que está cercada por chamas. Rapidamente, a garota tenta fugir para longe, mas a fumaça das chamas começa a deixá-la cada vez mais atordoada, e nesse momento a jovem é resgatada por um rapaz misterioso. Após retirar Telly de perto do fogo, o sujeito revela ser ninguém menos que Dave, e sem perder tempo ele pega os pertences dela e remove o rastreador que foi implantado pelos cientistas do laboratório. Logo em seguida, o rapaz pede para que a garota o deixe escaneá-la, e apesar de relutante, ela permite e fica aliviada ao notar que o dispositivo não foi capaz de alertar Dave sobre seu colar. Pela manhã, a dupla chega até uma das bases da fumaça, e o rapaz conta que irão analisá-la antes de permitir que ela tenha acesso ao seu território principal. Nesse momento, Telly se encontra com Shay, e animadas as garotas permanecem juntas para conversar sobre tudo o que aconteceu até então. Tentando manter o plano de pé, a garota não conta sobre as ordens que recebeu da doutora Naya e diz para sua amiga que veio até ali para alertá-la de que aquelas pessoas não são o que parecem. Revoltada ao descobrir as reais intenções de Telly, a skatista afirma que não fará isso, porém pede para que antes de sua amiga ir embora, ela dê pelo menos uma chance aos membros da fumaça, para que possa entender pelo que eles lutam. No dia seguinte, o esquadrão de rebeldes se prepara para sair em mais uma missão de incêndio, e Telly fica confusa ao descobrir que eles são o grupo responsável pelas chamas no campo de flores. A garota afirma que aquelas são as plantas utilizadas para gerar energia nas grandes cidades, porém Dave conta que isso não passa de uma mentira dos líderes da capital, pois aquelas flores estão na verdade desertificando o planeta. Percebendo que a novata não acredita neles, o esquadrão decide levá-la junto na missão, porém enquanto incendiavam os campos em seu helicóptero enferrujado, o grupo nota que uma dupla de soldados da capital estão se aproximando. Nesse momento, Shay, que estava manuseando o lança-chamas da aeronave, acaba se desequilibrando e caindo para fora. Dave então nota que os soldados estão correndo na direção de sua colega, e sem pensar duas vezes, Telly salta para resgatar sua amiga. Apesar da gigantesca nuvem de fumaça e cortinas de fogo, as garotas conseguem se encontrar e se seguram na corda do helicóptero para escapar dali. Ao mesmo tempo, um dos combatentes salta para impedir a dupla, porém elas conseguem se esquivar, e rapidamente o grupo recua de volta para a base. Furioso por quase terem sido emboscados daquela maneira, Cody questiona como Telly conseguiu chegar até eles sem nenhuma ajuda, pois acredita que ela possa ser uma traidora. Isso gera uma discussão entre o grupo, porém Dave interrompe a briga, dizendo que apesar disso tudo, Telly é a única responsável por Shay ainda estar viva. Sendo assim, Cody deixa a garota em paz, e após alguns dias trabalhando ao lado deles, Telly é levada para conhecer o local denominado como Fumaça, um acampamento que está escondido nos arredores de uma grande floresta. Neste lugar, os sobreviventes utilizam roupas e mantimentos como moeda de troca, além de utilizarem os velhos trilhos de trem abandonados, permitindo que eles confeccionem seus utensílios gerais de sobrevivência. Dias depois, Telly começa a treinar com Dave, e após ensinar sua amiga a atirar com uma balestra, o líder do acampamento Fumaça a presenteia com um par de luvas para que possa cobrir as queimaduras do incêndio. Mais tarde, ao retornarem para a base, a dupla se depara com uma mulher do esquadrão retornando de sua missão, e ao notarem que ela está toda machucada, eles perguntam o que aconteceu. A sobrevivente responde que seu grupo foi atacado por alguns vigilantes da capital, e diferente dos demais inimigos que costumam enfrentar, estes eram muito mais rápidos e fortes do que o normal. Essa situação deixa todos pensativos e para que possam se distrair, Telly e Shay vão buscar água no rio.
Nesse momento, Shay avista as luvas nas mãos de sua amiga e afirma que naquele lugar, todos os objetos são confeccionados à mão, sendo assim possuem um grande valor sentimental. Além disso, a jovem explica que Dave pode estar apaixonado por Telly e fica indignada ao notar que ela ainda não tomou uma decisão final sobre ficar ou ir embora do acampamento. Essa discussão deixa a garota pensativa e no dia seguinte ela decide contar ao líder sobre o que a doutora Naya havia explicado. Ao ouvir sobre uma suposta arma que será utilizada para destruir a cidade, Dave decide levar sua amiga até a casa de seus pais, que se revelam antigos cientistas da capital. O problema é que com o passar dos anos, o casal percebeu que a cirurgia que transformava a população em bonitos tinha dezenas de riscos à sua saúde e foi a responsável por eliminar inúmeras pessoas inocentes. Apesar de fazer com que os civis se tornassem esteticamente perfeitos, a cirurgia causava danos severos aos seus cérebros e apagava as características de suas personalidades. Além disso, a mãe de Dave conta que os líderes governamentais da capital sempre mantiveram aquelas falhas em segredo e colocaram a doutora Naya em uma posição de liderança para criar uma espécie de marketing positivo para a transformação. Nesse momento, o casal conta que eles foram a dupla que tentou dar início à produção de uma cura para reduzir os efeitos colaterais. Entretanto, eles acabaram demitidos por isso, já que Naya e os demais chefes da capital possuem o objetivo de controle total sobre a vida da população, que nunca iria envelhecer. Sendo assim, o casal decidiu fugir para que pudessem envelhecer normalmente e ter uma vida realmente de verdade. Apesar disso, a mãe de Dave conta que nunca desistiu de criar a cura, e até o momento eles conseguiram criar o soro base. Quando conseguirem concluir suas pesquisas e finalizar a cura para os efeitos colaterais, os rebeldes da fumaça terão uma poderosa arma contra Naya, já que poderão livrar toda a população do controle da mulher. Após a conversa, Telly vai até o lado de fora e arremessa seu colar na direção da fogueira, revoltada por ter acreditado nas palavras da chefe do laboratório. Logo depois, Dave aparece e, querendo se desculpar por todas as mentiras que contou, a garota admite que havia se infiltrado a pedido de Naya. Entretanto, Dave não se importa com isso e afirma que a partir de agora, assim como todos, Telly também terá a liberdade que merece. No dia seguinte, a dupla se depara com um grande número de aeronaves vigias sobrevoando o acampamento e correm para auxiliar seus amigos. Rapidamente, os membros da fumaça acionam suas armadilhas para lidar com os soldados, porém as novas armaduras conseguem impedir os ataques, fazendo com que eles se libertem com facilidade. Desesperado, Dave parte para ajudar os sobreviventes, mas Telly o impede, dizendo que não terão como vencer aqueles combatentes. Em poucos segundos, todos os membros do acampamento são detidos pelos soldados da capital, e Telly fica arrasada ao notar que Pérez está junto deles naquele ataque. Logo em seguida, Naya aparece e caminha na direção dos sobreviventes, enquanto Pérez e seus colegas obrigam todos a ficarem ajoelhados no chão. Tentando controlar a situação, os pais de Dave se aproximam, pedindo para que a líder deixe o povo escolher suas próprias vidas. Entretanto, Naya não concorda com aquilo e ordena que o grupo revele a localização de Dave, o líder dos rebeldes. Apesar do medo, a mãe do rapaz se recusa a dizer, e querendo desestabilizá-los, a chefe ordena que Pérez elimine o cientista. Sem perder tempo, o soldado mutante elimina o pai de Dave com um ataque, e o rapaz corre em pânico na direção do homem. Apavorada com o que está vendo, Telly começa a repreender Naya, dizendo que ela havia prometido que não machucaria nenhum deles. Nesse momento, os rebeldes se dão conta de que a garota entregou a localização deles e ficam arrasados com aquela traição. Querendo acabar com tudo aquilo de uma vez por todas, Naya ordena que seus soldados levem os membros da resistência para o laboratório, para que possam realizar a cirurgia em cada um deles e transformá-los. Em pânico, Telly corre na direção de uma das cabanas e despeja os galões de combustível em tudo ao seu redor. Logo em seguida, a jovem cria faíscas no chão com sua faca e, após pegar a balestra de Dave, ela foge saltando pela janela, enquanto um dos soldados é atingido pela explosão da cabana. Apesar disso, Naya impede Pérez de persegui-la e afirma que mais cedo ou mais tarde ela irá retornar. Sendo assim, o esquadrão da capital leva os rebeldes como seus prisioneiros e destroem o laboratório
laboratório dos pais de Dave, juntamente de todo o território da fumaça. Percebendo que cometeu o maior erro que poderia, Tally chora desesperada e cai no chão enquanto assiste as aeronaves levando seus amigos em direção à capital. Entretanto, em meio a todo aquele caos, Dave conseguiu escapar dos soldados e enquanto se preparava para fugir dali, ele é surpreendido por Tally. Furioso, o líder dos rebeldes parte para confrontar a jovem, porém ela conta que não tinha ideia de que Naya era uma mulher tão diabólica e apenas fez o que fez para proteger Shay, pois achava que sua amiga estaria em perigo. Ao notar que Tally não teve culpa e apenas foi manipulada assim como todos os outros feios, Dave tenta se acalmar dizendo que irá atacar a capital. Apesar de saber que aquela é uma ideia absurda, Tally afirma que irá acompanhá-lo nessa missão, pois já possui experiência em como escapar dos domínios de Naya. Sendo assim, a dupla viaja até a cidade dos feios e a garota se reúne com alguns de seus amigos encrenqueiros. Após surpreender o trio revelando a existência de Dave e da fumaça, Tally pede a ajuda deles, dizendo que a oportunidade de se tornarem verdadeiros rebeldes finalmente chegou. A jovem então explica que o grupo deve criar uma distração extremamente chamativa e pede para que escrevam no céu a frase "A fumaça vive". Com o caos instaurado, as aeronaves vigias partem para lidar com a situação e a dupla aproveita a chance para se infiltrar no laboratório, conseguindo chegar até a ala da prisão. Rapidamente, Dave nocauteia um dos guardas e Tally rouba o anel identificador do homem para ter acesso aos painéis de segurança. Logo em seguida, a dupla liberta os prisioneiros e se reúnem com a cientista da resistência para encontrar Shay, pois são alertados por Code de que a jovem está na ala de cirurgia. Entretanto, ao chegarem na sala de cirurgia, o grupo se depara com Shay já transformada em uma bonita e são cercados por Naya e Pérez. Sem escolhas, o trio é forçado a realizar a transformação na frente da chefe, porém nesse momento, os rebeldes surgem em seu helicóptero e disparam suas chamas na direção do prédio. Antes que o processo comece, a energia é desestabilizada pelo incêndio, que faz com que todos os vidros sejam destruídos. Ao serem libertados, o trio corre para resgatar Shay e vão até o lado de fora do edifício, onde são surpreendidos por Pérez esperando por eles. Tentando evitar um confronto, Tally conversa com seu velho amigo e se aproxima para fazê-lo se lembrar de quem ele realmente era. Paris então coloca a mão no rosto de sua amiga, porém Dave se dá conta de que o rapaz está prestes a fazer o que fizeram ao seu pai e parte para atacá-lo. O problema é que o soldado é extremamente poderoso e percebendo que Dave não conseguirá vencer aquele combate, Tally acerta Paris com uma investida. Graças a isso, o rapaz é arremessado para longe e antes que Tally pudesse ajudá-lo, ele acaba caindo centenas de metros até o chão. Rapidamente, o grupo foge do prédio em seus skates voadores e se afastam do local enquanto os demais rebeldes destroem as naves vigilantes. Após isso, o esquadrão se reúne nos prédios abandonados e a mãe de Dave revela que conseguiu roubar a cura do laboratório antes de fugirem. Entretanto, como está com sua mente sendo manipulada, Shay se recusa a testar a fórmula e para compensar os problemas que causou, Tally pede para que a mulher faça os testes nela. Nesse momento, o grupo avista as naves da capital se aproximando e após se despedir de seus amigos, a garota se deixa ser levada por eles. Algum tempo depois, Tally acorda em sua nova vida como uma bonita, porém sua cicatriz da promessa com Pérez continua em sua mão e ela se prepara para tomar o poder que irá libertar a população das garras de Naya. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!